Não agora? Bom, eles perderam, né? O pessoal que não tá aí ainda. Então, duas perguntas, pessoal. Vocês assistiram os vídeos que eu postei? Eu postei. Foi atípica essa semana, né? Eu postei 3 vídeos teóricos, né? Na quinta-feira a gente não teve aula síncrona por causa do GIFs, né? Foi um tempo para vocês poderem participar, se quisessem, ou assistir, né? Os colegas participaram, até o professor participou. É, mas eu postei 3 vídeos. Foram eles um vídeo de semelhança, de triângulos, teorema de Tales. Depois eu postei um vídeo de. Aí no mesmo dia, né? Eu postei um vídeo de teorema de Pitágoras, que é uma sequência natural lá de teorias militares, e eu postei um vídeo bônus para compensar aquele dia que a gente não teve aula síncrona, mas era um vídeo curtinho, né, sem muita conta, era só para sentar, comer uma pipoca lá e assistir. Sobre geometrias não euclidianas, né, uma pontinha, é um assunto super doido, assim, pelo menos a primeira vez que você vê, né. Vocês chegaram a assistir algum deles, não? São vídeos curtos, né, cada um tem 10 a 15 minutos. Então dá pra você, numa tacada só, assistir. Vai lavar a louça, deixa o celular ali no canto, né? No alto-falante, lavando louça e ouvindo. Alguém, gente? Ninguém, ninguém? Ainda não. É bom ver. Pelo menos os vídeos que são da disciplina mesmo, né? Que eles têm um númerozinho antes. É bom ver, né? Para fazer os exercícios. Até porque são assuntos mesmo da disciplina. Mas aquele geometrias não euclidianas é legal, assim, só para você conhecer mesmo, tá? Eu não vou cobrar aquilo de forma alguma. É coisa daquela natureza ali, você só vê, enfim, lá em matemática, lá na frente. Mas a gente consegue discutir, né? Falar a respeito disso sem cobrar nada de vocês. Mas é um assunto muito legal. Muito legal. É bom ver, gente. É bom ver. Os vídeos são curtinhos. Eu me esforço em fazer vídeos mais curtos, né? Pra você também não passar. Assistir vídeo assincronamente é muito mais chato, pelo menos na minha opinião, do que você participar de uma aula síncrona longa. Eu prefiro participar de uma aula síncrona de 1h30 do que assistir um vídeo de teoria de 40 minutos. Prefiro, porque pelo menos tem uma interatividade, né? Você pode conversar com a pessoa, enfim. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar os exercícios, né? O que eu previ para hoje, eu peguei alguns exercícios das aulas passadas, tá? No final da aula de semelhança, eu estou vendo que muitos não assistiram, mas eu fiz alguns exercícios de semelhança e deixei alguns por fazer. Na verdade, deixei um por fazer, né? A ideia é que vocês tentassem fazer, só para relembrar a ideia de semelhança que deve ter vindo no fundamental. E depois desse exercício de semelhança, tem esses exercícios de Teorema de Pitágoras aqui. É uma bateria longa de exercícios de Teorema de Pitágoras, mas eles são relativamente rápidos, porque é mais para fixar a ideia mesmo, é, depois de fazer muitas vezes, né? Então vamos começar? Esse primeiro exercício de semelhança aqui. Olha só o que era pedido para vocês. Todo mundo consegue ver, né? Eu vou aumentar a letra um pouquinho aqui, porque se alguém tiver dificuldade em ver, consegue. Eita, peguei pedaço do prédio ali. Se alguém tiver dificuldade em ver, melhora um pouquinho. Opa, pronto. Aí a minha foto talvez esteja um pouquinho, mas eu vou narrar um pouquinho em cima aqui, mas eu vou narrar. Fala assim, ó. Em um certo horário do dia, uma latinha de refrigerante com altura 12 centímetros, então essa latinha aqui tem altura 12 centímetros, projeta uma sombra de 9 centímetros, então tem uma latinha lá que projeta uma sombra, acho que eu tenho uma latinha aqui, uma latinha com o nome da minha esposa. Você tem uma latinha aqui de 12 centímetros que projeta uma sombra de 9 centímetros sobre o solo. É, e ao mesmo tempo, você tem um prédio inteiro que projeta uma sombra de 12 metros no chão. E a pergunta é, qual a altura desse prédio? Então, o que ele quer saber é esse prédio aqui tem quanto de altura, né? O pessoal tá falando da tela aí. Acho que é só essa pessoa que usa o tablet que tem um certo problema aí com. Enquanto vocês pensam aí, eu vou apresentar. Eu vou fechar o vídeo como webcam e vou apresentar a tela aqui. Pronto. Então agora todo mundo deve estar vendo.
o exercício, né? Então é isso, pessoal. Você precisa descobrir qual é a altura desse camarada aqui. Só que em matemática, né, como a gente tenta fazer as coisas sistemáticas, você não coloca só interrogações, né? Quando você desconhece o valor de alguma coisa, você dá um nome, né? Aí, para altura, a herança da língua inglesa, né, a gente normalmente usa a letra H, H de height, né? Height em inglês, altura, né? Nossa senhora, eu vou escrever até em letra de forma, porque minha letra cursiva no mouse realmente tá medonha, né? Height é altura em inglês. Então, a herança aí de estudos, língua científica é a língua inglesa, né? E aí vamos anotar os dados. Eu vou colocar aqui em vermelho, na verdade, todos aqueles números, tudo que não tinha na figura do enunciado, vou colocar em vermelho, né? O que a gente acrescentar. Aqui é 12 metros, né? Aí aqui embaixo, a sombra é de 9 centímetros. Nota que eu estou colocando até a unidade de medida. E a altura da latinha é de 12 centímetros. Pronto, é isso aqui. Estão anotados os dados. Mais uma vez eu vou tentar aumentar um pouquinho essa letra aqui, para aqueles que tiverem dificuldade em visualizar. Espero que seja suficiente. Beleza, então eu vou pegar esse meu esboço, tá? E vou transferir essas ideias aqui para geometria, tá? Vou abstrair essas ideias. O que eu quero dizer com abstrair essas ideias? Eu quero deixar o mínimo de poluição visual possível e deixar essas ideias puramente matemáticas. Então, o que eu vou fazer vai ser essa latinha aqui, talvez não esteja nem em escala, mas eu vou fazer esse esquema assim, ó. Essa aqui é a altura da latinha, essa aqui é a altura da latinha, esse aqui é o tamanho da sombra, e a latinha, como ela está lá no chão, ela tem forma com solo, ângulo de 90 graus, né? A latinha não é torta. E aí, muito similarmente, como é o mesmo horário do dia, você vai ter o prédio, tá? Que não está em escala, obviamente, né? Mas aí o prédio ele tem altura H, desconhecida por enquanto, e uma sombra de 12 metros. Então, a gente transportou o que estava no enunciado, né, para essas formas geométricas aí. Então, o primeiro passo é você conseguir transportar essas ideias, né, de um lado para o outro. Né, o que está ilustrado, né, isso aqui é uma ilustração, para o ambiente matemático. E aí, quando você olha isso aqui, você já sabe algumas coisas, né? Por exemplo, você tem dois triângulos retângulos, e como é o mesmo horário do dia que foi feita a medição, esses dois ângulos aqui, né, tem que ser o mesmo ângulo, né? Quer dizer, ângulos com medidas iguais, né? Não é o mesmo ângulo porque não está desenhado no mesmo lugar, né? Mas eles têm as mesmas medidas. A gente diz que eles são congruentes, né? Então, esses dois triângulos são semelhantes. O que você vai fazer, então, com semelhança, é comparar os lados opostos aos mesmos ângulos, que a gente chamou de lados análogos ou lados homólogos, na aula de teoria, para quem assistiu. O único problema aqui é que estão em unidades de medida diferentes, tá? Então, para remediar isso, eu vou transformar esse 12 metros em centímetros. 12 metros são quantos centímetros? 1.200 centímetros. Beleza? Então, 1.200, 1 metro são 1.200 centímetros. Por que que eu preciso fazer isso? Porque senão eu estou misturando duas unidades, né? Eu usaria metro com centímetro, aí vai dar uma zica aí na conta. Então agora, finalmente, vou usar a semelhança, fazer matemática de fato, né? Eu vou comparar lado oposto ao verde, que é o H, com o lado oposto ao verde. Então eu vou falar assim, ó, H está para 12, então oposto ao verde está para oposto ao verde, assim como, aí agora na mesma ordem, né? Eu olhei para o triângulo grande primeiro, agora eu vou olhar para o triângulo grande de novo. Oposto ao vermelho, 1.200. Então, 1.200 está para oposto ao, desculpa, eu falei verde, é vermelho. Oposto ao vermelho, 1.200 está para oposto ao vermelho, 9.
Então essa aqui é a equação, né? O oposto ao verde está para o oposto ao verde, assim como o oposto ao vermelho está para o oposto ao vermelho. E agora é só meter bronca nessa conta aqui. Primeiro, eu só copiei a equação por enquanto, mas o que eu vou fazer já vai ser o seguinte, olha só. Eu vou passar esse 12, passar multiplicando, né? Quer dizer, multiplicar dos dois lados por 12, aí simplifica do lado esquerdo e aparece do lado direito, né? Um 12 multiplicando. Então, do lado esquerdo, o H já está isolado, né? Resistam à tentação de multiplicar o 12 vezes 1.200 de cara. Simplifica essa conta primeiro. Facilita a sua vida. Porque olha só, 12 é 4 vezes 3, né? E 9 é 3 vezes 3. Dá para simplificar um 3, né? Então, divide o 12 por 3 dá 4. Já vou aumentar a letra, tá, pessoal? Divide o 9 por 3 dá 3. Deixa eu aumentar um pouquinho essa conta aqui para todo mundo conseguir enxergar. Pronto. Beleza, então simplifiquei os dois. E dá para simplificar mais coisas. Esse 3 que sobrou aqui do 9, eu posso simplificar com 12 aqui, né? O 1.200, né? 1.200 dividido por 3 dá 400. Deixa eu aumentar a letra na mão também aqui. Dá 400, né? Então, quem é que sobrou? O 4 e o 400. Então ficou. Esse 9 aí cancelou todo mundo, né? E só sobrou 4 vezes 400. E 4 vezes 400 dá quanto? Aí nas minhas contas deu uns 1.600, mais ou menos. Repara que eu não coloquei unidade de medida aqui. Eu fiz isso para não poluir muito a conta, tá? Mas está tudo em centímetro. O que significa que ó, essas unidades aqui, ó, 4 centímetros vezes 400 centímetros, dá 1.600. Desculpa. Aqui ia ficar 12 centímetros, aqui ia ficar 1.200 centímetros, e aqui é 9 centímetros. Em cima dá centímetro quadrado, né? Embaixo dá centímetro. Cancela centímetro com centímetro, né? Então sobra só um centímetro em cima. Então, essa unidade de medida aqui é centímetro. Eu não coloco as unidades ao longo da conta para não poluir a equação, tá? Mas como eu sei que se trata de uma altura e eu coloquei tudo em centímetro, o resultado tem que sair em centímetro também. Ou seja, esse prédio tem 1.600 centímetros, ou 16 metros, se você preferir. Ficou claro, gente? O que eu fiz? Hum. Rapidinho, né? Então, esse foi só o aquecimento, né? Acho que foi a única questão de semelhança que eu deixei. Eu acho que semelhanças são bem simples de fazer, né? É só você comparar os lados análogos. Então, já vou passar para o Teorema de Pitágoras. Vamos fazer exercício agora um pouquinho mais rápido. Principalmente a parte de contas, tá, gente? Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra aqui. Ups. Tem um pessoal que talvez tenha um pouco de dificuldade em ver. Aí, se vocês tiverem com. Se a letra, se achar que está muito pequena, me fala, tá? Não tem problema não, eu aumento. Bom, pronto. Tá aí, ó. O professor de português provavelmente vai brigar comigo, porque não tem margem nenhuma aqui, mas enfim, a gente está no computador, pelo menos. Ou no celular, né? Então vamos lá. Primeiro exercício de Teorema de Pitágoras. Determine x na figura a seguir. Alguém tentou fazer isso aqui? Alguém já sabe fazer isso? Podem responder, pessoal. Não sabe, né? Não Não. tem ideia nem de onde começar, né? Então vamos começar pelos básicos. Antes de fazer esse exercício, esses são os exercícios que eu deixei propostos no final da aula. A aula tem exemplos, tá, gente? De Teorema de Pitágoras. Então tem que dar uma olhada lá. Mas eu coloquei como sugestão de exercício alguns exercícios de fixação, que são mais simples, tá? Eles estão em ordem crescente de dificuldade, mas ele começa no bem basicão mesmo. E esses aqui são os exercícios de fixação. Eu peguei a cópia do livro, mas fiz de propósito, tá? Porque são exatamente o jeito que você vai ver o enunciado lá. Então, para essa letra A aqui, ele pediu o valor de x nesse caso aqui da letra A. Então, eu vou. Opa, deixa eu colocar num letra A aqui, né? Então, eu vou desenhar esse triângulo rapidamente, tá? Para a gente não perder muito tempo. Pronto. Desenhei o triângulo mais ou menos do jeito que ele colocou ali, com o ângulo reto aqui. Conferindo, tá aqui. E aqui tem o número 3. E aqui tem o número 4. E ele precisa saber quem é x. Beleza. Teorema de Pitágoras, pessoal. Não vou gastar muito tempo com isso, que vocês já viram, né?
mas estou revisando aqui rapidamente com vocês. Vocês já viram isso no fundamental, mas relembrar é viver, né? Então o que eu fiz foi, hipotenusa, quem é a hipotenusa? Sempre oposto a um ângulo reto. Então a hipotenusa é o x. Então x ao quadrado, que tem que ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então resolvendo essa conta aqui, inclusive era um dos exemplos da aula, tá? Mas era para você tentar fazer sozinho. Eu só vou fazer a conta, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, soma dá 25. Como se trata de um número positivo, eu já sei que o x deve ser 5. Então, mole, aplicação direta da formulinha de Pitágoras, do teorema de Pitágoras lá. Então, eu vou passar para a letra B. A letra B é essa aqui, ó. Gente, muito parecido, né? Eu só vou pegar esse triângulo aqui, copiar, e como ele se apresenta, eu vou rotacionar ele aqui, né? Ah, não, esse aqui vai ter que espelhar também. Então, eu não consigo fazer isso nesse programa. Espelhar figuras. Então, mais ou menos isso aqui. Pô, gente. Pronto. Mais ou menos isso, né? Aqui tem um ângulo reto. E aí ele colocou um X aqui embaixo, colocou um 13 aqui e colocou um 5. Um 5 aqui. Pronto. Então, cara crachá, né, gente? O que você vai fazer? Quem é que é a hipotenusa nesse caso? O Pode falar, gente. 13. O 13, por quê? Oposto ao ângulo. Oposto ao ângulo reto. Então, pessoal, sempre, tá? Olhe quem está oposto ao ângulo reto. Essa é a hipotenusa. Então não se confunda na hora de colocar na equação. Quem fica sozinho do lado da igualdade aqui? A hipotenusa, tá? Eu estou fazendo grande, tá, gente? Teve um pessoal que estava com dificuldade de ler as letrinhas pequenas. Aí eu tô colocando para facilitar aí todo mundo tá incluído, né, na conta. Às vezes a pessoa tem uma tela pequena, né, alguma coisa assim. Então, resolvendo a conta aqui rapidinho, eu vou passar esse 25 para lá, subtraindo, né? Pô, passei para lá, subtraindo. E aí, no final das contas, você vai ter que x ao quadrado é igual a 144, e aí eu já tenho de cabeça que 144 é o quadrado de 12. Então tá aqui, ó. Essa conta dá 144, ele é o quadrado de 12, então o x deve ser, como ele é um número positivo, né? O x deve ser 12. Pronto, resolvido, né? Tá acabando aqui a minha folha de papel, será? Então, pessoal, quem tem necessidade de fazer mais algum aqui? Escolhe um, C ou D, para fazer. É, Sim. C, eles não têm, assim, a diferença é só nos números, mas os procedimentos são os mesmos, né? Então, a C é muito parecida com a B, só que espelhado, né? Eu vou fazer esse triângulo aqui rapidinho de novo. A C é alguma coisa parecida com isso, né? Um triângulo aqui, retângulo, e aí os números que ele colocou. Esse aí é para você não ficar mal acostumado, né? Ele colocou 3, 4, aí a pessoa vai olhar aqui para esse é o outro, ó, 3, 4, o outro deve ser 5. Cuidado. Nesse caso, o 4 é a hipotenusa, faz diferença, não é o 5 a hipotenusa, tá? Então, vou colocar um x aqui. A hipotenusa é 4, então significa que é o 4 que vai ser elevado ao quadrado. Então, só para frisar, pessoal, essa equação aqui não é a mesma dessa, tá? Elas parecem ok, mas olha só, o x trocou de lugar aqui, né? Ele estava sozinho na outra equação. Então, não é a mesma equação da A. Tomem cuidado. A hipotenusa está em um lugar diferente, né? Então, já vou, ao longo do curso, a gente vai agilizando as contas cada vez mais, tá? Já levei ao quadrado e levei esse aqui ao quadrado, passei o 3, né? E aí o x ao quadrado tem que dar, então, 16 menos 9 dá uns 7. E quem sabe quem é a raiz quadrada de 7, gente? Tem raiz quadrada de 7? Claro que tem. Todo número positivo tem uma raiz quadrada, né? Real. Não precisa aproximar, tá, gente? Esse valor aí dá uns 2, alguma coisa aí. Nem uns 2, qualquer coisa. Mas pode deixar a raiz de 7 mesmo, tá? Para não precisar usar a calculadora. Então, repare, não deu 5, né?
O maior lado de um triângulo é sempre o oposto ao maior ângulo, tá? Então, como o maior ângulo aqui é retângulo, nenhum lado do triângulo pode ser maior que 4. 4 é o maior lado, ele está oposto ao maior ângulo, né? Então, levem isso para a vida, tá, gente? Vou até colocar como observação aqui, ó. Os maiores lados são opostos aos maiores ângulos. Entendeu o que eu quis dizer? Estão quietinhas. Não é difícil não. E assim, os próximos exercícios de fixação, eles envolvem semelhança e Pitágoras, tá? Então eu vou deixar eles para depois. E esse aqui envolve talvez um pouquinho mais de mão de obra. Então eu vou pausar esse exercício de fixação e vou voltar para os exercícios da sala, tá? Que eu postei na sala. Mas gente, as coisas vão acumulando, tá? Como eu falei, semelhança e Pitágoras eles têm uma relação, né? Tanto é que eles estão juntos aí na parte de teoria. Então vai ter exercício que junta os dois. E é uma habilidade você juntar essas duas teorias. Então vamos lá, pessoal. Um outro exercício de fixação aí. Determine x na figura a seguir. O maior problema é que, olha só, você tem um triângulo retângulo aqui, só que você só tem a medida de um lado. Esse aqui também é desconhecido, né? Esse da esquerda. E no triângulo da direita, você tem duas medidas, mas não tem essa terceira. Concordam? Então, a minha estratégia vai ser a seguinte. Eu vou colocar aqui em vermelho tudo que for novidade, né? Eu vou dar um nome para esse valor desconhecido aqui. Dar um nome de y para esse valor desconhecido. X já está sendo usado, né? E vou descobrir o valor de y, que já é um dado a mais que eu tenho no triângulo, né? Então, quando eu colocar esse y aqui, você olhar para esse triângulo retângulo de baixo, você sabe que você tem dois lados no triângulo retângulo, você quer obter o terceiro? Pitágoras, né? Então, gente, hoje vocês vão enjoar de fazer essa conta, tá? Mas é para um bem maior, eu não quero ninguém nunca mais errando teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa, quem é a hipotenusa? Hipotenusa é oposto ao ângulo reto, né? Então, é 4 raiz de 5. É esse número que você vai levar ao quadrado. Beleza? Porque é o que está oposto ao ângulo reto. E os outros dois ficam do outro lado da igualdade. Tá aqui. Então, o primeiro passo é encontrar esse y. Porque se eu souber esse cara aqui, eu já tenho uma informação a mais sobre esse triângulo, né? Concordam? E aqui eu vou dar uma observação interessante, tá? Fazendo as contas rapidinho. Aqui vai aparecer um menos 16, né? Vou passar esse 4 ao quadrado para o lado esquerdo, já fazendo a conta. Quem sabe de fazer de cabeça 4 raiz de 5 ao quadrado? Pessoal, potenciação distribui na multiplicação, tá? Na multiplicação, quando você fala 4 raiz de 5, você, na verdade, está querendo dizer 4 vezes raiz de 5, tá? Isso aqui é 1 vezes. Aí, o quadrado, a potenciação distribui na multiplicação. Na soma não vale, tá? Não dá para distribuir quadrados numa soma. Aí tem que fazer produto notável, é outra coisa. A gente vai chegar nisso. Para revisar, né? Então aqui vai ser 4 ao quadrado, 16, e raiz de 5 ao quadrado dá 5. Então, 16 vezes 5, vou colocar aqui, ó. 16 vezes 5. Eu vou optar por deixar 16 vezes 5 sem fazer a conta. E vocês já vão entender por quê. Pensa um pouquinho, gente. Esquece a conta por enquanto. Você tem 5 vezes um número, que é o que está acontecendo aí, e você está subtraindo o mesmo número. Então você tem 5x menos x, né? Dá quantos x essa conta aqui? Quem consegue me dizer? Daria 5. Daria 5? Por quê? Por que 5? Não, pera. Vamos escrever 5 ao aqui. quadrado? Não. Pensa assim, você tem 5 coisas. Eu vou colorir isso aqui, ó, de preto. Finge que você não está vendo esse 16 aqui. Você tem 5 bolas e você perde uma bola. Quantas sobram? 4. 4.
Então é a mesma coisa com 16, né? Você tem 5 vezes o 16. Você perde um 16. Sobram 4 16, né? Aí você olha e fala, nossa, com certeza o professor enlouqueceu, né? Não devia ter feito isso, peraí. Eu vou copiar essa equação aqui. Mas é o mesmo princípio, pessoal, de quando você fala assim, ó, quanto é que é 5x menos x? 4x, né? É, não muda só porque você está usando outro símbolo, né? Concorda comigo? Aí essa é a parte boa, por que que eu não fiz a conta? Agora eu posso extrair a raiz quadrada de todo mundo, né? Como estou procurando um número positivo, olha lá, ficou 4 vezes 2, que dá 8. Ficou rapidinho a conta. Você fala, nossa, eu nunca ia pensar nisso. Você sempre tem a opção de fazer a conta, tá? Eu vou fazer aqui no canto, mas talvez eu apague depois, tá? Você sempre tem a opção de fazer a conta. Você vai achar aqui 80, né? 16 vezes 5. Aí se você subtrair 80, 16 do 80, você vai achar 64. Se você calcular a raiz quadrada, você vai achar 8. A mesma coisa, né? Opa, só ficou quadrado sobrando ali. É o mesmo resultado, tá? Só foi um caminho diferente. Só porque às vezes essa subtração aqui, você fazer dessa forma, pode facilitar muito as contas, tá? Mas aí é uma opção que você faz, tá? São processos diferentes chegando no mesmo resultado, tá? Beleza? Vou apagar aqui. Só para ganhar espaço. Então, beleza, você acabou de descobrir que o y, na verdade, é o número 8 disfarçado, né? Tá, o que você vai fazer com isso? É agora que vem o pulo do gato, pessoal. Você poderia agora repetir algo muito parecido, fazendo um sistema, chamando esse cara aqui de Z. Aí você fazia um Pitágoras aqui, fazia um Pitágoras no triângulo todo, ia dar uma conta infernal. Eu não vou fazer isso. Eu vou usar o que eu conheço de semelhança. Na aula teórica, eu deixei um exemplo lá, né? E falei um pouco de semelhança nesse exemplo. E eu obtive uma fórmula. A fórmula é a seguinte, ó. Essa aqui vocês vão usar para sempre, tá? Aí o que que significa isso? Tá? Eu vou colocar aqui um quadrinho azul de pensamento. O que que significa isso que eu acabei de escrever? A gente lê essa equação, comumente os matemáticos, né, leem a equação assim, ó. A altura ao quadrado é o produto das projeções. Aí, do que ele está falando, né? Quando você tem um triângulo quando você tem um triângulo retângulo, imagina que esse triângulo aqui, apesar da minha inabilidade de desenhar, seja retângulo, tá? Imagina aquele retângulo aqui. Então a altura, desculpa, a altura relativa à hipotenusa, tá? A altura que chega na hipotenusa é esse camarada aqui, né? E aí essa altura, ela divide a base em dois números, m e n, né? Então você tem a altura e ela divide a base nessas projeções m e n. Então uma coisa que você pode dizer sobre a altura, que decorre de semelhança, é que ela ao quadrado é o produto das projeções dela sobre a hipotenusa. Vou até diminuir esse quadrinho que não preciso de tudo isso. Então, é só você virar a cabeça um pouquinho, né? Aí você vê que isso aqui, esse traço, é uma altura relativa à hipotenusa, não é? Então, usando essa expressão aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a altura ao quadrado sendo produto das projeções, eu vou substituir os valores aqui, né? Quem é a altura relativa à hipotenusa? É a altura que chega na hipotenusa, né? É o 4. Quem são as projeções? Ora, uma delas é o x, não interessa quem você chama de mn, tá? Não tem maior, menor, não tem nada disso. É uma multiplicação, tanto faz, né? Uma delas é o x e a outra é o y, que na verdade é o 8, né? Então você acabou de usar que é a altura ao quadrado do produto. Isso te salvou de um mundo de dor e sofrimento nas contas, tá?
É por isso que é importante você ter conhecimento desses fatos. Por mais que você fala, não, isso tudo aí é Pitágoras, então se eu vou estudar Pitágoras, tá bom. Cuidado, você tem razão que tudo decorre de Pitágoras. Mas se você for por esse pensamento, né, é, tudo decorre do teorema de Tales, então basta saber o teorema de Tales. Aí você vai ter que provar Pitágoras toda vez que você for usar. Aí, enfim, você começa a perder muito tempo, né? Então, essas fórmulas são muito úteis, tá? Para você saber. Então, aqui eu resolvi essa conta, né? Depois de substituir os valores, é uma questão de tempo, né? Para a gente resolver isso aqui. E a gente acabou de encontrar o valor de x. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, que como tem espaço. Pronto. Espero que todos consigam ver. Beleza, pessoal? Isso aqui Beleza. decorre de uma semelhança, tá? Tá aprovado lá na aula de teoria, vocês deem uma olhada. Pelo menos eu acho que tá aprovado. Se não tiver, eu corrijo já. Então, vamos passar para a próxima? Então, esse exercício aqui, felizmente, acabou aqui, né? Opa. Ué, acabou? Acabou, ele pediu o valor de x, não Decepcionante. pediu? Ah, entendi. Achamos o x, fechou. Repara que você não precisou encontrar esse lado. Se você tivesse chamado de z, você ia acabar encontrando desnecessariamente, né, os lados. Só para dar uma palhinha de como que ia ficar essa conta. Você ia chamar a hipotenusa de x mais 8, né, que é a soma desse com esse. Aí ia fazer um Pitágoras com um z aqui. Aí ia ficar você vai ter que fazer um quadrado disso aqui, ia ficar um produto notável, ia aparecer um z ao quadrado também. Enfim, ia ficar uma bagunça. E aqui ia aparecer uma outra equação de segundo grau. Queira ou não, né, gente? Então vamos lá, próxima, gente. Essa aqui, ela é teórica, mas é tão simples que eu vou fazer nesse espaço aqui. Ela é muito rápida, mas, mais uma vez, é essencial você conhecer algumas formulinhas que a gente obtém. Então, olha só o enunciado. Obtenha uma fórmula. Então, obtenha uma fórmula, você fala, pô, a fórmula, na minha cabeça, fica, é um atalho. A pessoa já me deu a fórmula pronta, eu não preciso ter que pensar a respeito de onde veio essa fórmula. Está pronto para mim usar. Para mim usar, não, ficou horrível, né? Para eu usar. Ela está pronta para mim, né? É, Então, beleza, eu quero uma fórmula para o comprimento da diagonal de um quadrado. Então, imagina que eu te dei o seguinte problema. Você tem um quadrado e você quer calcular a diagonal. É, Só que, se eu te der o problema um dia e pedir para calcular, olha, calcula a diagonal de um quadrado de lado um. Beleza, aí você faz a conta. Calcula a diagonal de um quadrado de lado 10. Aí você faz a mesma conta, só trocando um pelo 10. Calcula a diagonal de um quadrado de lado raiz de 3. Aí você faz exatamente a mesma conta, só que você vai usar o raiz de 3 ao invés de 1 e de 10. Então você está vendo que você está fazendo a mesma conta várias e várias vezes? É a mesma coisa, é o mesmo processo que você está fazendo. Você fazer uma fórmula é você fazer um atalho. Você faz a conta uma vez só e aí obtém um resultado bem refinado lá na frente, que você só pega e substitui o valor do lado. Pronto, está resolvido. Você não precisa fazer o mesmo processo várias vezes. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu falasse para você, esse quadrado tem lado 2, o que você poderia dizer? Você falaria, olha, essa hipotenusa aqui, ao quadrado tem que ser igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Né? Vou colocar aqui, ó, se o lado fosse 2, por exemplo, né? Ia fazer essa conta, não ia? Aí você ia chegar em d ao quadrado igual a 8, depois você ia chegar que d é 2 raiz de 2, né? Concorda ou não? Se o lado fosse 2. Gente, vocês estão aí ainda? Sim. É que eu tô pensando aqui. Tá pensando o quê? Pode falar, compartilha aí. Porque às vezes Não, você que foi a única pessoa que isso? falou, mas tá todo mundo pensando a mesma coisa, falando, caraca, eu não entendi o que ele fez. Eu acho até que eu sei o que vocês não entenderam. Quer ver? Vocês não entenderam como é que eu saí dessa linha pra essa, né? É isso? É, É só isso? Gente, se vocês não falam, eu não sei o que tá errado. Por que que o raiz de 8 virou 2 raiz de 2, né?
Essa pergunta que talvez alguns estejam fazendo. Você pode pensar no 8, pessoal, como 4 vezes 2, né? Por exemplo. É verdade. Só que olha só, a raiz de 4 é 2, né? Aí ele sai aqui, ó. Ele sai da raiz, extraindo a raiz do 4, ele sai como um 2, né? Foi por isso que ficou 2 raiz de 2. Mas olha só, se eu falasse que o lado fosse 3 agora, mudei de ideia, eu quero que o lado fosse 3, eu ia ter que refazer essa mesma conta substituindo por 3, não é? Concordam? Sim. A única coisa que mudou é o Sim. 3. Então, você fazer uma fórmula significa você fazer. A fórmula, olha o nome, né? É uma forma. Uma forma que já está pronta, uma forma, né? Que já está pronta para você usar. Então, o que eu vou fazer é, em vez de usar um valor específico, eu uso direto a letra L. A letra L vai representar o lado, é a mesma conta, tá vendo? O lado que quer que ele seja. Então, o que você faz? Você levou o L ao quadrado, aí você soma uma coisa com ela mesma, dá quantas dessa coisa, né? Uma x com x dá quanto? 2x. 2x. E L quadrado com L quadrado? É a mesma coisa, Dois né? l quadrado. 2L quadrado, tem razão. Então tá vendo que fez a mesma coisa? 4 mais 4 dá 8. 2 vezes 4, né? E aí o que eu fiz depois? Passei a raiz, não foi? Passei a raiz quadrada. Não é isso? É o mesmo Sim. passo? Só que eu tô fazendo uma forma genérica, né? E aí depois, esse cara que estava ao quadrado pode sair, né? Como se não fosse um quadrado, né? Vou extrair a raiz quadrada só dele e o 2 fica sobrando lá dentro. Olha lá. Ele é raiz de 2. Pronto. Essa equação é a mesma equação dessa, tá? São equações idênticas se os números forem positivos, né? Mas essa aqui está mais refinada, né? Olha só como está mais refinada. Se o lado fosse 2 e eu já tivesse essa equação, era só substituir o 2 aqui e já estava direto o resultado. Tá vendo só? Não é verdade? Só trocar o L por 2. E você não precisar fazer nada disso. Você já fez uma vez, já basta, né? Entenderam? Qual é a força da fórmula? Sim. Sim. Ela já veio pronta para você usar. Então essa coisa aqui eu não vou nem colocar dentro de um quadrado azul. Eu vou pegar a cor vermelha, a cor rosa, vou colocar uma fonte bem grande aqui e vou colocar um coração. Eu não sei fazer corações muito bem, tá, gente? Vocês vão usar isso mais de uma vez, tá? Por isso que eu coloquei um coração rosa. Vou até fazer um detalhezinho aqui, né? Passando um pouquinho, pronto. Então, pessoal, isso aqui toda vez que eu quero a diagonal do quadrado do lado 10. Troca o L por 10, acabou o problema, já está resolvido. É isso, é um atalho, né? A gente vai produzir muitas fórmulas, tá? Que são atalhos para você evitar de ter que várias vezes fazer as mesmas contas. Tá bom? Ficou clara a moral da história, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então vamos passar para o próximo. Esse aqui é louco. Vocês vão gostar, gente. Quer dizer, talvez nem tanto. Mas vocês vão ver que a gente vai usar um monte de coisa aqui. Olha só o que ele falou. Ele falou que a altura relativa à base de um triângulo isósceles, tem muitas ideias que vêm lá do fundamental e vocês vão relembrar agora. A altura relativa à base de um triângulo isósceles excede a base em 2 metros. Não. Então eu vou parar e vou falar. Tá. Antes de eu continuar lendo, que tem muitas informações, eu vou fazer um esboço do que está acontecendo. Então ele falou de um triângulo isósceles, né? Então vou desenhar um triângulo isósceles aqui. O que é um triângulo isósceles, pessoal? Quem pode me dizer? Se eu não me engano, é aquele que tem dois lados iguais? Isso, é aquele que tem dois lados ou dois ângulos congruentes. Mesma medida, né? É aquele que tem dois lados ou dois ângulos congruentes. Ser congruente significa ter a mesma medida, tá? Nós.
Vou apagar essa seta aqui. Eu vou fazer uma seta aqui. Pronto. Prontinho. Beleza, então eu vou, como a situação está toda abstrata aí, eu vou falar que ele é isósceles, então esse lado aqui, eu marquei com um traço, tá? Tem a mesma medida desse lado aqui. Portanto, você lembra que eu falei que os maiores lados estão opostos aos maiores ângulos? Os menores lados estão opostos aos menores ângulos. Então, na verdade, os ângulos estão associados com os lados. Então, esse ângulo aqui também é igual a esse, por exemplo. Beleza? São opostos a lados congruentes, são ângulos congruentes. Beleza, então a gente desenhou triângulos isósceles. E ele também está falando de uma altura relativa à base. Aí aqui tem uma pequena definição. Quando a gente fala a base de um triângulo, qualquer lado poderia ser considerado como base. Mas no caso específico de triângulos isósceles, a gente chama de base aquele lado diferentão, que é o lado que não é o igual, né? É o que tem um valor diferente. Então, a base do triângulo isósceles vai ser esse cara aqui, que eu elegi como sendo o diferente, né? Os outros dois eu marquei aqui iguais, né? Esse cara aqui de baixo é o diferente. Então, essa altura aqui é a altura relativa à base. Ok. Então, eu desenhei a figura. Agora, vamos olhar para as unidades de medida. As unidades de medida são as seguintes. Ele fala, essa altura excede a base em 2 metros. Tá. O que é exceder a base em 2 metros? Como é que a gente transporta essa ideia que está escrita em palavras, aqui, ó, excede a base em 2 metros, para equações? Expressões numéricas ou algébricas, né? É boa parte da matemática você traduzir matematicamente o que você acabou de ler. Então, eu vou falar o seguinte, olha. Eu não sei quanto é que vale essa base aqui. Não sei quanto é que vale. Quando você não sabe quanto é que vale, você chama de quê? Interrogação? Não? De X. Chama de x. Chamei a base de x. Tá. Aí ele quer, determine a medida da base. Então, o que ele quer... Opa. O que ele quer é x. Medida da base, né? E ele te deu uma outra informação. Se o perímetro do triângulo é 36 metros. Então, beleza. O excede a base em 2 metros. O que é exceder um número em 2? Né? O que significa isso? Como é que você sabe que um número excede outro em 2? Ninguém? Multiplicando? Multiplicando pelo quê? Vamos pensar com exemplos práticos, tá? Pense em um número, em um par de números, né? E que um excede o outro em 2 metros, né? Centímetros, sei lá, qualquer 2 unidades, né? Pense, me dá um exemplo de 2 números em que um deles excede o outro em 2 unidades. É tipo 4 e 6? 4 e 6. O 6 excede o 4 em 2 unidades, tem razão. O que você faz com o 4 para chegar no 6, então? Soma 2. Soma 2. Então, se a altura excede a base em 2 unidades, o que você faz com a base para obter a altura? Soma 2 também. Soma 2. Então, essa medida aqui, que eu coloquei a setinha, é x mais 2. Ficou claro? Gente, é transportar o que está escrito para equações. Quando ele fala a altura excede a base em 2, é isso que está escrito aqui. Se a base é x, a altura é x mais 2. Só isso, gente. É só isso. Mas vocês têm que se acostumar a fazer esse tipo de raciocínio, tá? Nem sempre tem uma figura na sua frente e tá lá, determine x. Às vezes o problema é muito mais teórico, né? Mais abstrato. Então vamos lá. E ele fala também que o perímetro do triângulo é 36. O que é o perímetro de um triângulo?
Seria somar, Maria. É isso mesmo. Gente, tem que se acostumar com essas coisas, tá? É assim, daqui pro resto da vida é assim. Vocês vão ter que aprender a interpretar. Exceder, vai ser somar. E aí, pessoal? O que é o perímetro de uma figura geométrica? Plano, né? Vocês já viram isso. A soma dos lados. A soma das medidas dos lados, isso. Então, se eu pegar esse lado do triângulo, somar com esse, e depois somar com esse de novo, o resultado tem que dar 36. Quanto é que vale esse lado aqui que está marcado com um traço? Você sabe? Não, não sabe, né, gente? Pessoal, você tem que. Eu não sei se vocês só estão quietos porque. é, Nossa, eu não vou nem responder, que isso aí é muito óbvio, vou deixar para as outras pessoas, né? Ou se vocês realmente não sabem, mas tem que praticar, gente, não tem jeito, tá? Então, assim, se você não sabe qual é a medida de um lado, chama de uma letra, né? Então, o que eu acabei de fazer foi traduzir esse enunciado todo nessa expressão aqui, ó. Primeiro, eu já coloquei todas as medidas aqui, mesmo que seja em termos de incógnitas. E como é que eu traduzo essa expressão? O perímetro é igual a 36. Ora, perímetro ser igual a 36 significa que some x mais y e o resultado tem que dar 36. Não é isso? X mais y tem que dar 36. Ou seja, né, o x mais 2y. Isso. Então, eu acabei de traduzir o seu problema todo aqui, ó. O enunciado está todinho aqui. Isso aqui que está escrito é equivalente a esse conjunto de símbolos aqui. E o seu objetivo é encontrar x. É isso. Então você traduziu um problema que estava escrito para um problema algébrico, né? Vamos mãos à obra, pessoal? Pode ser? E aí? Como é que você relaciona essas grandezas todas? Você tem alguma maneira de. Aqui já tem uma relação entre o x e o y, Aqui já tem uma relação entre o x e o y, né? Então eu penso o seguinte: olha, você tem uma equação que envolve x e y. Se você tivesse uma segunda equação, você poderia isolar o y em uma e substituir na outra. Aí você tem uma equação só com x. E aí você conseguiria resolver o problema, né? Então o objetivo a partir de agora é encontrar uma outra relação entre x e y. Uma outra equação que envolva x e y. Que equação é essa, gente? Nenhuma sugestão? Ó, dica, gente. Essa aula tem um assunto, né? Qual o assunto da aula? A semelhança de triângulos. E Teorema de Pitágoras, né? Então, assim, primeiro passo, sim, você vai olhar, olha, a gente está aprendendo Pitágoras, né? Vamos tentar usar Pitágoras aqui. Onde é que você consegue usar a teoria de Pitágoras aqui? Nos dois triângulos retângulos. Tem dois triângulos retângulos aqui dentro, né? Esse aqui do lado esquerdo e esse aqui do lado direito, né? Eles são congruentes, né? Eles têm exatamente as mesmas medidas, né? X mais 2, Y e essa partezinha aqui de baixo. Como o triângulo é isósceles, essa partezinha aqui de baixo vale metade de x, né? Se tudo vale x, essa aqui vale metade. E, portanto, né, justamente por ser isósceles, esse aqui também vale metade. Então fica metade para cada lado, né, do x todo, né? Então o que você vai fazer vai ser, vou construir esse triângulo aqui do lado direito, tá? Para não ficar muito poluída a imagem. Tem gente entrando até agora. Peraí.
para não ficar muito poluída a imagem, eu vou transportar esse triângulo para o lado direito para poder escrever por cima dele. Então, esse aqui é o triângulo retângulo. Aí aqui eu vou colocar a letra aqui, x mais 2, y e x. Eita, aqui vai ficar ruim. X sobre 2. Pronto. É esse triângulo aqui, né? Então, Pitágoras nele. Quem é a hipotenusa? Pitágoras vai dar uma equação que envolve x e y, né? Hipotenusa É é o o oposto do ângulo Y. reto. Y, beleza, valeu. Os outros dois catetos são, respectivamente, x mais 2 e o x sobre 2. E aí, pessoal, essa parte é importantíssima. Quando você for colocar na sua expressão algébrica aqui do Pitágoras, ó, esse cateto ao quadrado, né? Isso aqui é um número só, né? Esse aqui é um número só também. Então, eles são elevados integralmente ao quadrado. Não é só o x, não, tá? E agora que são elas, né? Porque essa expressão aqui vai ficar aparentemente enorme. O que você vai fazer? Primeiro, né? Quando você eleva essa fração ao quadrado, pensa que a fração é uma divisão, né? E ela tem uma prioridade muito parecida com a da multiplicação, né? Então você vai elevar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. Então aqui eu distribuí o quadrado na divisão, né? Aí, isso eu posso, assim como na multiplicação eu posso distribuir. Mas você não pode distribuir o quadrado aqui, ó. Você não pode falar que essa expressão é x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ah, por quê? Vamos nas origens, pessoal. O que que vou até criar uma outra página aqui. O que que vixe, peraí, onde é que eu tava? Me perdi. Ah, foi, achei. O que que é um número ao quadrado, né? Eu vou até botar essa expressão aqui, que ela vai dar um pouquinho maior. Um número ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo? É isso aqui, ó. Sim. Mesma coisa, né? Número ao quadrado é multiplicar x mais 2 vezes x mais 2. E aqui você faria chuveirinho, né? Aqui pode, né? Uma multiplicação, não uma potenciação. Aí multiplica x com x com 2, 2 com x, 2 com 2. Se você fizer essa conta, aí se você não sabe quanto é que vai dar, faz lá com calma, mas lembre-se que é por esse motivo que você não pode distribuir. E você vai ver que vai dar um resultado diferente de você só distribuir, né? A gente não pode inventar a regra na matemática, né? Você tem que usar as que são já estabelecidas para produzir outras. Aí você vai ver que se você distribuir só o quadrado, vai faltar esse termo central aqui. Realmente não dá igual. Tá, e o que que você faz com essa loucura aqui, né? O que que você vai fazer com isso? Você vai juntar com essa outra expressão, fazendo sistema com essa expressão. Eu fazer um sistema com esse camarada aí, vai ficar assim, ó. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. O que que você pode fazer? Substitui o y, isola o y nessa expressão de baixo e substitui na de cima. Fica uma equação só com x. Vamos fazer isso? Como é que você isola o y aqui, né? Eu já vou fazer direto, tá, gente? Aí vocês acompanham. Passo o x pro lado de lá e fica 36 menos x. Eu vou fazer mostrando passo a passo aqui. Passei o x para lá, 36 menos x. Agora eu divido tudo por 2, né? Dividindo tudo por 2, vai aparecer um 36 sobre 2. 6 menos x, perdão, sobre 2. Lembra que você está dividindo o número que está à direita todo, né? Não é só o 36. Não pode simplificar isso com esse, né? Se você fizer isso aqui, você vai ser obrigado a colocar uma divisão por 2 no x também. E aí o que você vai fazer? Agora você vai pegar essa conta aqui, ó. Isso aqui não é o y, ele não é igual a y. Aí você só vai substituir esse cara enlouquecido aqui dentro. E aí, o que que vai dar? Aí essa conta é grande. Essa. Existem maneiras de simplificar essa conta, tá, pessoal? Eu não fiz isso porque ela exige um pouquinho mais de pensar um pouquinho mais à frente, né?
Eu já vou explicar por que que eu tô falando isso. O que significa pensar mais à frente. Quando eu olhei para essa expressão, para esse problema aqui, eu sabia que eu ia ter que, se eu chamasse esse de x, eu ia ter que aparecer o x sobre 2 aqui. Então eu chamei esse de baixo aqui já de 2x, tá? É por isso que aí, na hora de dividir, ao invés de ficar x sobre 2, ficar essa fração aqui, ficou só x. Aí simplificou as contas. Mas é uma outra maneira de fazer, tá? Aí, reduz as contas, mas exige que você pense, pô, vou ter que dividir por 2 para não criar fração, vou chamar de 2x. Mas só isso. E aqui, cara, mãos à obra, você vai ter que fazer essa conta aqui, produto notável, né? Aí não tem muito para onde correr. Você vai achar um 36 ao quadrado, menos. Aí você vai ter que fazer a conta com calma na sua casa aí. Mas o que eu fiz foi uma combinação de produto notável, né? Olha só a conta que eu fiz. Por que que ficou esse número doido, né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produto notável, né? Que a tia Fátima até cantava uma música, talvez. E aqui o 2 ao quadrado ficou 4, né? Então, beleza, tá todo mundo aí. O que que eu vou fazer agora? Eu vou desmembrar essa fração aqui. Como você tem uma divisão, você está dividindo todo mundo, né? Então eu vou separar essa divisão toda aí em três parcelas. Olha só. Dividir o resultado dessa conta por 4 é a mesma coisa que dividir cada uma das parcelas por 4. E a gente tem a nossa primeira boa notícia. Esse camarada aqui cancela com esse. Ufa, né? Essa é uma boa notícia, né, gente? Glória a Deus. Não é? Já um dos quadrados já morreu, né? Então eu vou copiar essa conta aqui, já simplificando mais coisas. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Vou simplificar mais coisas aqui, ó. 72 dividido por 4 dá quanto? 18. Por quê? 72 dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. Então já simplifiquei. E aqui, pessoal, eu vou fazer. Eu vou explicar o que eu fiz, mas eu já vou fazer mais rápido das próximas vezes, tá? Opa, claro, né? Deixa eu colocar um pensamento aqui, né? Esse 36 ao quadrado dividido por 4, olha só o que que passa na minha cabeça e o que que vai ter que passar nas suas daqui em diante, sem nem precisar escrever. Olha só. 36 ao quadrado não é 36 vezes 36? Então o que eu vou fazer é simplificar esse 4 com esse 36 aqui. Ó. 9. E aí essa conta começa a ficar um pouquinho mais tratável, né? Essa primeira fração sumiu, né? 36 vezes 9. Essa segunda fração sumiu. Ok aqui. Essa segunda fração sumiu, porque 72 dividido por 4 dá 18. Então, editando aqui, em vez de 72x sobre 4, vai ficar só 18x. Então, essa segunda fração virou 18x. A terceira sumiu porque ela cancelou com o cara do lado de lá. Assumiu ela com a outra lá da direita, né? Sumiu ela com a outra da direita. Então, olha só, tá ficando um pouquinho mais tratável, né? E agora eu vou passar tudo pro lado direito e fazer a conta. Então, o x ao quadrado fica sozinho, né? Aí você vai somar 18x, vai dar 22. E você vai somar 36 vezes 9. 36 vezes 9 vai dar 321. 321. Então, passando todo mundo pro lado direito, né? Que vai ficar mais 18x com 4. 18x com 4x dá 22, né? E aqui vai dar 321, passa para cá como menos 321. Fazendo a conta, vai dar menos 317, é isso? Certo, né, gente? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma conta errada, eu acho que não. E agora você vai precisar calcular a soma produto dessa coisa, né?
Cara, eu tô achando que eu fiz alguma conta errada. Pelo seguinte motivo, esse 317 é, era pra ser divisível por 5. Peraí, gente, peraí. Deixa eu conferir minhas contas aqui. 36 vezes 9 dá 321, ok? 321. Gente, se alguém reparar algum erro nas contas aí, por favor me fala, tá? Pra gente não perder mais tempo com isso. Fiz mais 4, tá? É, eu não tô achando não, eu tô tentado a acreditar que eu tô correto. Vamos tentar fazer só um produto nisso aqui? Só um produto não tá dando muito certo. Vou fazer Pitágoras mesmo, tá, pessoal? Vamos lá, Pitágoras, né? Professor, Oi, o seu 36 vezes 9 deu 321? deu 321. É porque é 324, não? Exatamente, 320. Então foi aqui o erro. Obrigado. Ah, isso vai resolver o problema. Ainda bem que eu não fiz a conta toda, né? Aí, agora vai ficar menos 320. Agora eu tô mais seguro aí. Obrigado. É que não sei quem foi que falou, eu não vi, mas valeu. Aí agora talvez só um produto funcione um pouco. É o 320, deixa eu dividir aqui. Fazer isso um produto. Se você não sabe fazer isso um produto, faz Pitágoras direto, tá, pessoal? Mas eu já vou fazer isso aqui logo. São produto vai dar, acho que 5. Deixa eu dividir aqui por 5, 320, 16. Não, vou fazer Pitágoras logo, gente. Não vai demorar demais. Pitágoras eu vou fazer aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, né? Calcular o delta, né? Então o b é 22. Então vai ficar 22 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, e o c é menos 320. Então, vai ficar uma conta um pouquinho grande aí, mas a gente vai fazê-lo mais ou menos rápido. Então 22 ao quadrado, eu acredito que vai dar 484, confirma a conta para mim, por favor. E menos 4 vezes menos 320 vai dar 1.280, é isso? Mais 1.280? Aí vocês puderem conferir a conta para mim, eu agradeço. Confirma para mim se eu estou correto, tá? E 484 mais 1.280 deve dar 1.764. 1.764, beleza. Depois disso, o que você faz? Forma de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então aqui, só para ficar claro para todo mundo, eu passei para cá e daqui eu vou passar para cá. Só para utilizar mais espaço da folha, tá, gente? Agora vamos fazer a conta, né? Mãos à obra. O b é 22, então vou colocar menos 22 aqui, mais ou menos raiz de delta. A raiz de delta vai dar 42, a raiz de 1.764, 42. 2a dá 2 mesmo. Então, substituir aqui todos os valores. Deu isso. E a parte boa é que todo mundo é par, né? Então, eu posso dividir todo mundo por 2, né? Aquele 2 está ali embaixo. Então, vai ficar 11 e 21. E aí eu não tenho mais fração, né? Pronto. Então, eu tenho duas possíveis respostas aqui. Se você usar o sinal positivo, você vai obter esse valor aqui, ó.
menos 11 mais 21 vai dar 10. Eu devia ter imaginado, né? Tudo bem, agora já passou. Só um produto fica óbvio quando você já sabe as raízes, né, gente? Mas aí também, quando você sabe as raízes, já não adianta mais. Se você usar o sinal de menos, você vai achar menos 32. Qual dos valores é o correto? O positivo. Por quê? Tem uma explicação, não é só porque ele Porque é. a Tem uma medida. explicação, não é só porque ele é. Beleza, porque é medida, tem toda a razão. Então, como x é uma unidade de medida, unidade não, como x é uma medida, ele tem que ser um número positivo, né? X é um lado de um triângulo, né? Não tem como um lado do triângulo ser um número negativo, né? A medida de um lado. Então, esse cara aqui não convém, tá? Ele é uma raiz da equação, mas ele não convém no problema físico, né? Quando eu escrevi essa equação não sabe, é uma relação entre números, né? Ela não sabe que isso aqui é uma medida, né? Se você olhasse daqui para baixo, né? A equação não sabe que ela é uma unidade de medida. Então você tem que criticar o seu resultado depois, né? Então, beleza, você acabou de achar o x e o x é 10. Ela é longa, esse problema? Vocês acharam longo? Sim, é longo. Mas vamos analisar criticamente o que a gente utilizou. Porque tem muitas coisas, né? Você usou o que é um triângulo isósceles, você usou teorema de Pitágoras, você usou perímetro e, no final das contas, um Bhaskara. Então, por mais que você fale, nossa, eu nunca ia conseguir fazer isso, consegue. Mas você precisa de paciência. Você precisa ter uma estratégia, primeiro, que foi aquela que a gente bolou lá no começo, quando eu falei, olha, a gente tem uma equação. Se a gente tivesse outra, eu substituo uma equação na outra, e aí tem uma equação só com x e eu resolvo essa equação. Essa é a estratégia. Então, por mais que seja uma conta longa, se você tiver essa estratégia clara na sua cabeça do que você tem que fazer, é só você justapor os passos. Então, primeiro, ache essa outra equação. Depois, faça um sistema. Depois, resolva a equação. É uma cadeia de pensamentos, né? Então, se você sabe fazer cada um dos passos, não interessa se ela é muito longa. Ela só vai exigir mais paciência de você. Mas você não precisa saber mais matemática para resolvê-la. Entendeu? Então você não precisa ser um gênio, né? Se você souber Bhaskara, Pitágoras, acabou o problema, né? O resto é só você ter coragem, né, de enfrentar essas contas. E aí essa coragem a gente cria, né? Fazendo exercício, não tem outro jeito. Bom, esses aqui foram os exercícios de fixação que a gente fez. E vamos fazer mais alguns? Vamos fazer 2 desses aqui de trapézio. E eu vou deixar os outros exercícios para vocês fazerem. Agora tem combinado, gente. Tem que fazer. Não adianta fazer 1 trilhão de exercícios aqui. é, Tem que fazer um pouquinho todo dia. Eu ouvi uma analogia boa esses dias, pessoal. Funciona assim. Aprendizado não é algo instantâneo. Não adianta você querer chegar em véspera de prova e absorver tudo de uma vez. A analogia é a seguinte: se você imagina que você está lá no laboratório de química e você colocou uma solução lá com areia e água e sacudiu. Não adianta você querer que a areia desça de uma vez, separar a água da areia de uma vez. Isso leva tempo, né? Então você vai ter que esperar a decantação acontecer. A areia ir lá para o fundo para você extrair a água. Não, você não tem como agilizar esse processo. Se você tentar agilizar esse processo, certamente você vai ter impurezas lá. Então, é todo dia um pouquinho. Se você deixa para a última hora, aí junta um volume de coisa, que foi provavelmente o que aconteceu com a maioria de vocês, né? Teve um pessoal aqui que entregou a prova com mais de uma semana de antecedência. E aí, na última semana, ficou muito mais tranquilo. Mas teve um pessoal que eu recebi mensagem 9 da noite. A prova era para entregar 11h30, né? 11h50 da noite. Aí o pessoal estava 9 horas da noite mandando mensagem: professor, eu não entendi a questão 2. Eu, obviamente, deixou para a última hora, né? Então, assim, evite isso acontecer com você. Porque senão o seu eu do futuro vai ficar muito bravo com o seu eu do passado por ter deixado acumular. Então é a moral da história, né? Não deixa acumular, faz de pouco em pouco, que primeiro vai ficar com uma qualidade muito melhor,
E depois você não vai ficar louco, né, no fim do bimestre. Bom? Então vamos lá, pessoal. Depois esse pequena, não é nem lição, não sou ninguém para dar lição de vida, né, mas é só um conselho com base que eu observei de mim mesmo, tá? Eu tive que estudar as coisas com antecedência também, porque eu vi que chega o momento da minha vida que eu falei, cara, se eu não me organizar, vai dar tudo errado. Então, cara, seus professores fizeram a mesma coisa, tá? Eles também tiveram que fazer as coisas com antecedência enquanto eles eram estudantes, e muitos ainda são. E esse é o segredo do sucesso, na minha opinião. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui os valores que foram colocados pelo enunciado da letra A. Então aqui é um 9, aqui é um 17, aqui é um 10, e ele pediu para você o valor de x. E aí, apesar da gente não ter estudado a fundo essas figuras, ele falou que isso aqui se chama um trapézio, mas não faz muita diferença como é que ele se chama, tá? Essa aqui não é nem semelhança, perdão. Dá para fazer com semelhança, mas não precisa. O seu objetivo é achar o valor de x. E aí, ideias, pessoal? Ideias. Vocês têm que ter ideias. Oi? X é a altura do triângulo. Qual triângulo? Se a gente traçar uma reta num vérticezinho ali do 10 com 17, a gente Aqui? forma um triângulo retângulo. Aqui. Isso. E Perfeito. x seria a altura. Então, você acabou de resolver todas as questões, todas as letras dessa questão aqui. É a mesma ideia em todas as questões. Então você vê que você tem um raciocínio que resolve um monte de problemas. Então, se você tem esse tipo de raciocínio que resolve um monte de problemas, tenta lembrar dele, né? Porque aparentemente ele vai ser útil. Concordo? Tá. Então você tem aqui a altura e você tem a hipotenusa, né? Aí você tem um cateto nesse triângulo, então agora a gente está falando desse triângulo pequenininho aqui, né? Opa, a gente está falando desse triângulo aqui agora. Nossa senhora, eu tô realmente descoordenado hoje. Pronto, finge que tá bem coloridinho, né? Tô igual criança colorindo, gente. Então você tem a hipotenusa e você tem essa altura. O que você não tem é esse camarada aqui de baixo, né? Como é que você faz para achar? Subtrair 9 de 17. Aí 9,17. Pronto. Olha só, a ideia que a colega teve aí, que desculpa, eu não identifico a voz de vocês ainda, é a seguinte, ó. Tudo aqui é 17. E esse aqui é 9 também. Opa, é 9 também, né? Deixa eu copiar o de cima que ficou bonitinho. 9 também, né? Sobra quanto então para ser aqui? Se o todo é 17, aqui tem que ter 8, não tem jeito, né? Aqui tem que ser 8. Nove mais 8 para que dá 17. Então o que ela fez? Pegou 17 e subtraiu 9, dá 8. A partir de agora, você viu que você separou o problema em partes, né? Você primeiro montou esse triângulo aqui e agora só para o checkmate, né? Então, a partir do momento que você escreveu essa equação aqui, ó, Pitágoras, hipotenusa é 10, porque está oposto ao ângulo reto. Quando você escreveu essa equação, você já pode falar para o problema. Checkmate em duas rodadas, né? Porque você já sabe que você vai ganhar. Pronto, agora é só, fiz a continha ali, 10 ao quadrado do 8 ao quadrado, aí passa para o outro lado, 64, né? Enfim, toda aquela cerimônia. O x ao quadrado tem que dar 36, que é 100 menos 64. Finalmente, o x tem que ser 6. Fechou, pessoal? Olhe. Alguém levantou a mão, pode falar. Fica à vontade.
Professor, é só podemos dizer, um comentário assim. Quando eu tinha visto esse problema, essa letra A, eu tinha pensado o seguinte, nesse ângulo aqui que tá do lado esquerdo, embaixo, traça ele até aquele vértice lá do 10, que aí formaria um triângulo. Peraí, Só que desculpa, aí, eu não tô eu acho entendendo que não qual faz ângulo. sentido. Esse aqui, ó, o Esse de aqui? baixo. Não, de baixo. Acho esse aqui? Não, professor. Tá vendo o X? Não Aham, tem um ângulo ali embaixo? esse. 90 graus? Aham, O esse aqui, X, né? lá do outro lado, professor, na esquerda. Esse aqui. Isso, aí eu tinha pensado em Beleza. traçar a linha até aquela pontinha lá do 10, que aí A- formaria um triângulo, certo? Até a Só que eu pontinha do acho que 10 não faz aqui? nem todo sentido essa lógica minha. É isso. Só que eu acho que não faz, porque aí formaria, tipo, um triângulo aqui e outro ali, mas eu acho que não faz sentido, então. Não, você sempre pode traçar essa linha. Não tem, o problema não é em traçar a linha. O problema é em como você vai usar isso. Porque beleza, você formou um triângulo. Qual triângulo você está se referindo? É esse retângulo aqui? É porque não tinha essa linha ali que foi quando a Raoni falou e tal. Uhum. Não tinha essa ali ainda. Essa Linha aqui, né? ali ainda. Isso, era só um triângulo grandão. Beleza. Beleza. Aí eu tinha pensado nesse, mas não faz sentido. Não, não, faz sentido. Você pode traçar essas linhas, tá? Nesse caso, talvez ela só não seja útil, tá? Mas é importante você ter ideias a respeito disso. Sempre trace paralelas, trace linhas, forme triângulos. Não tem problema você traçar algumas linhas e você fala, pô, não, isso aqui eu acho que não vai ajudar. Você sempre pode fazer. A questão é se vai ser útil ou não naquela hora. Então não deixe de fazer as tentativas achando que você vai errar. Às vezes ela é mais útil até do que a solução que eu dei. Aqui eu acho um pouco improvável, porque ficou bem simples a solução. Mas não fica desanimada porque você falou, ah, não faz sentido. Às vezes pode fazer. Aí é só fazer uma análise crítica, né, do que você está fazendo. Por que que essa linha ajuda, né? No caso, essa linha vertical que sugeriram, ela ajuda porque eu formei um triângulo retângulo aqui, né? E eu tinha medidas, né, dele. Agora, esse outro triângulo, a gente tem o 10, a gente tem o 17, e a altura dele relativa ao 17 é x. Aí, assim, eu não acho que ele vai ajudar muito, tá? Mas tudo bem, é uma tentativa, sem problema. Deixa eu só olhar o chat aqui. O Vitor falou, qual era a fórmula para geometria? Era P igual a sei lá o quê? Vixe, eu não sei de qual forma você está falando. É Aí ele aquela lá falou, de H ao quadrado, acho que é H ao quadrado igual a M vezes N. ah, tá. O problema daquela fórmula, entendi o que você quis dizer agora. O problema daquela fórmula é que ela só vale em triângulos retângulos, tá? Então é a altura relativa à hipotenusa. Hipotenusa só quem tem é triângulo retângulo. O problema de usar aquilo essa fórmula aí nesse problema é que você não sabe que ângulo é esse aqui. Você não sabe se ele é 90, né? Se ele for 90, você até pode usar. Mas se ele não for, vai dar errado, né? E de fato, nesse caso, esse ângulo não é 90. É, Tanto é que se você tentar usar essa fórmula aqui, você acha um valor x diferente desse aqui. Teria que dar o mesmo, né? Se funcionasse a fórmula. Então a conclusão é que esse ângulo não pode ser 90. Se fosse 90, daria o mesmo valor, né? Daria o mesmo resultado. Aí depois o Vitor também fala, ó, mas como assim? Se aquele tanto é 9, a parte do triângulo deveria ser 4, 5 ou 3? Por quê? Não se importa com o tamanho, tá? Isso aqui é um esboço e eu não fiz com base em nenhuma escala, nenhum tipo de escala, tá? Então, assim, às vezes tem traços que parecem, nossa, esse traço com certeza é maior que o outro, mas não confie no desenho, tá? Às vezes o desenho te engana, tá? O que você precisa confiar nos valores e, assim, quando eu coloquei esse quadradinho aqui, eu estou falando que aquele ângulo é reto, não importa se eu sou um mau desenhista ou não, aquele ângulo é um ângulo reto. Quando eu coloco o 8 aqui, ele é inequivocamente um 8. Você não tem dúvida a respeito disso, né? Agora, você olhar e falar, poxa, esse ângulo parece reto, então ele é reto, é outro departamento, né? Se ninguém disser para você que ele é reto, você vai ter que provar que ele é reto, ou provar que ele não é reto, né? Usando argumentos mais precisos, né? Entendeu? Ele falou, não, eu acho que não era disso que ele estava falando, então. Não, ele não é reto. Beleza, mas aí você tem que provar que não.
Aí como é que eu fiz para provar que não? Aquela fórmula não vale. Se ele fosse reto, valeria, né? Então, como não vale, ele não pode ser reto. Beleza? Aí é assim que eu provei que ele não é reto, né? Esse ângulo aqui em cima que ele tá falando, tá, pessoal? Esse ângulo não é reto. Ele é, de fato, acho que um ângulo obtuso, tá? Acima de 90 graus, a medida. Vamos fazer mais uma dessa para fechar, pessoal? Seguindo a mesma ideia aqui dessa projeção. Vamos fazer uma louca aqui agora. Vamos pegar uma maiorzinha. Pode ser a C. Vou fazer C. Todos de acordo? Para Sim. fechar, tá, gente? Para fechar. Então vou botar aqui, ó, letra C. Bora. Eu vou fazer um esboço. A letra C, ela tá meio que invertida, né? Em relação a fazer o traço um pouquinho mais grosso. Assim, né? Essa aqui vai dar um pouquinho mais de conta. Se eu não, pelo que eu vi ali, ela vai dar um pouquinho mais de conta. Mas assim, você já sabe a estratégia, pessoal. Não se intimide com as contas. É só implementar a mesma estratégia. E acabou. Olha só. X mais 8. Vou copiar os valores aqui, ó. X. Ó, pô, com traço mais grosso ficou mais bonitinho, né? X mais 8. Beleza. Isso aqui é tudo denunciado. E o lá de cima é. Pô, 17 de novo? Não tô gostando. Qual foi a estratégia? Eu vou colocar aqui até numa cor diferente para vocês verem o que não estava no desenho. A estratégia foi, olha, vou projetar o X aqui, né? Fechar um triângulo aqui, né? Tinha um triângulo aqui. E aí, se eu fechar esse triângulo, já sei que esse triângulo é retângulo, né? Não é isso? Eu já posso pegar esse X aqui, se é X aqui, então tem que ser X aqui também. Mesma estratégia, né, pessoal? Deixa eu passar tudo um pouquinho mais para baixo. Menos parênteses. Parênteses fica. Porque o que eu vou fazer é o seguinte, olha, se esse cara aqui é 17, significa que, olha, tudo aqui é 17, não é? Essa partezinha aqui, ó, aqui de cima, é x também. Não é verdade? Então formou um quadrado aqui então, né? Quanto é que vale essa da direita então? Tempo. Que conta que você fez aqui para achar o 8? É a mesma ideia, né? Você pegou 17 e subtraiu do que já tinha para saber o que falta, né? Não é verdade? Sim. É a mesma conta aqui. Você vai pegar o 17, vai subtrair do que já tem para saber o que falta. Então esse cara aqui tem que ser 17 menos x, que é o que já tinha. Quer ver, ó? Soma esse número com esse aqui. Cancela x com x, o resultado dá 17. Não é verdade? Sim. Então, qual é o próximo passo da nossa estratégia? É partir para o checkmate, né? Você não usou um Pitágoras aqui nesses três lados? A partir do momento que você escreveu essa equação aqui, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, aí você já fala para o problema, checkmate em 2 rodadas. Em 3 rodadas, porque aqui vai ter um passo a mais que talvez seja um teorema de uma forma de Bhaskara, né? Então, ó, vou fazer a conta aqui de cabeça, tá, pessoal? Olha, usando a música. Vocês já ouviram a musiquinha do quadrado perfeito, pessoal? Do trinômio quadrado perfeito, produto notável? Não sei como é que vocês viram. Não. Já viram a musiquinha do quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro? É que eu não sei cantar, gente, eu não vou me atrever. Mas tem no YouTube, com certeza. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí tem uma musiquinha que o pessoal faz. Mas eu não vou, principalmente gravando, eu não vou me atrever a cantar essa música, porque vai ficar eternizado e eu vou ser zoado pra sempre. Ah, não, que isso, canta. Não, não posso, gente, eu não posso. Senão, a minha reputação já era, né? O pouco que tem da minha reputação aí já. Então, o que eu fiz, pessoal? Produto notável, se você tiver dúvida como faz isso, a gente tem que revisar produto notável. Aparece no atendimento, pelo amor de Deus. Fico sozinho lá, gente. Se você tem dúvida de matemática, você fala, cara, eu vou ter aula particular, pagando nada, né? Porque eu fico lá no atendimento sozinho, se aparecer só você tem você, né?
Aí você faz lá, a gente faz produto notável, não tem problema. Se você não sabe somar, se você não sabe dividir, se você não sabe manipular a equação, vai lá e a gente aprende, não tem problema. Então aqui, ó, fazendo produto notável, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, aqui vai dar 8x, duas vezes 8x vai dar 16, e aqui quadrado do segundo, beleza. Mesma coisa aqui, ó, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, tem um menos aqui, eu mantenho, né? Primeiro vezes o segundo vai dar 17x vezes 2 vai dar 34, e o quadrado do segundo, quadrado de um número negativo, né, menos x aqui, com sinal negativo, vai dar mais x. Então, beleza, a expressão é essa. Boa notícia, cancela um x² com um x² do outro lado. Sobrou um, mas paciência, nem tudo é perfeito, né? Então, vamos lá. Eu vou primeiro retirar esses x² aí que já morreram. Eu vou efetuar esses cálculos aqui, o 8² e o 17². Então, o 8² vira 64. E o 17² eu não tenho de cabeça. Mas eu acho que vai dar 16 dá 256, mais 30. Eu tô fazendo aqui, pessoal. 236. 256. Eu tô fazendo a conta de cabeça usando o quadrado perfeito. 256 vezes 32, 288, mais 1, 289. Confira pra mim aí, pessoal, se dá 289, fazendo um favor. Tá certo. Certo? Obrigado. E agora eu vou passar tudo para um lado só, tá? Então vai ficar x², aí esse menos 34x eu vou juntar com o menos 16 que vem do outro lado, para dar menos 50, né? Esse mais 289 eu vou colocar menos 64 aqui para ficar explícito. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Tinha um menos 34, esse menos 16 juntou com esse camarada aqui, deu menos 50. Ó, uma boa maneira, quando você está fazendo conta no papel, é você colocar um sublinhado aqui nos números que você já usou em quem você combinou. Então você sabe que esse com esse, você operou esses dois aqui e deu esse cara aqui de baixo. Aí você coloca com duas linhas os outros, né? Coloca com duas linhas aqui embaixo, esse e esse. Aí você marca aqui embaixo, ó, quem tem duas linhas, para você saber quem você já usou, tá bom? E não se perder. E finalmente, esse 289 com 164 vai ficar 2 e 5. Ponto. Agora sim, mate em uma rodada. Por quê, pessoal? Aqui eu já sei que isso aqui é um quadrado perfeito. Ó. 225. Ah, não, 225 é 15 ao quadrado. Não vai ser mate em duas, não. Vamos fazer Bhaskara mesmo, que eu já passei tempo demais pensando sobre produto. Então, normalmente quando você passa muito tempo pensando sobre produto é porque já teria valido a pena você fazer Bhaskara de uma vez, né? Mas é bom praticar, pelo menos tentar. Então, o B é menos 50, mas eu vou colocar só o 50 aqui, porque como ele é negativo, né, o menos 50, quando eu levar ao quadrado vai dar positivo de qualquer forma. Então eu já vou omitir o sinal negativo. Vocês vão entender o que eu estou falando assim que eu apertar um OK aqui. Pronto. Por que eu não coloquei o menos? Porque eu já ia levar ao quadrado, eu sei que vai dar positivo mesmo. 50 ao quadrado é 2.500. 25 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, né? E 4 vezes 225 vai dar 900. Ai, droga, eu editei tudo e apaguei. E apertei cancelar. 2.500 menos 900. Agora vai. Finalmente, essa conta aqui é rápida de fazer, 1.600, né? 1.600. Aí só para não ter que digitar tudo de novo, eu vou importar esse Bhaskara que eu usei aqui em cima, em algum lugar aqui, peraí. Eu usei um Bhaskara em algum lugar hoje, né? Vou importar essa fórmula aqui, é a mesma, né? A fórmula é um atalho, né, gente? Ele tá falando para você como se isola x, né? Aqui, ó. Passei para cá, depois passei para cá. E agora eu vou substituir os valores. Ó, o B não é menos 50, aí ele está menos B, né? Quer dizer, o oposto de B. Se o B é menos 50, o oposto de B é 50. E a raiz quadrada de delta é facinho, né? Porque é 1.600, aí dá 40 a raiz quadrada.
é 16 vezes 100, né? Aí tira a raiz do 16 é 4, tira a raiz do 100 é 10, e 4 vezes 10 dá 40. Pronto. Então, beleza, ficou assim, né? Felizmente, de novo, os valores são ambos pares, né? Então você pode dividir ambos por 2. E você não tem mais essa fração aí, né? É o que eu tô dizendo? Opa. Agora. Então, dividir por 2, né? Distributiva, né? 50 dividido por 2, 40 dividido por 2. E agora eu tenho duas opções. O valor positivo e uma com valor negativo. Se você substituir o valor positivo, você vai ter 25 mais 20. E 25 mais 20 é 45. Se você usar o valor negativo, você vai obter 25 menos 20, que na verdade é o 5, né? E aí, qual que você vai usar? Os dois são positivos, né? E aí, como é que você vai julgar qual é o verdadeiro e qual não é? A medida do lado não pode ser duas ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que aprender a criticar o resultado. O cara tá falando, tem um professor que dá aula vestido de Michael Jackson. Depois manda o link lá no sala de aula, no Discord, no YouTube, caraca, no WhatsApp, sei lá. Então, pessoal, vamos aprender a criticar o resultado. Olha só. O x pode ser, o primeiro valor aqui é o 45? Por que que pode ou por que que não pode? Observa só, pessoal. Esse x aqui, ele faz parte, ele é um segmento que está contido num outro segmento, que é o 17 aqui, e 17 é muito menor que 45, né? Menos que a metade, né? Então não faz sentido, do ponto de vista geométrico, que esse x aqui tem um valor maior que 17, né? Concordam? Sim. Por esse motivo, eu vou descartar esse cara aqui. Por que que eu estou descartando ele? 45 é maior que 17. Beleza? Aí eu vou até escrever a justificativa. X é uma medida, está contida em segmento de comprimento 17. Logo, deve ser menor que 17. Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Então, como 45 é maior que 17, não pode ser ele. Conclusão, só tem uma solução possível, né? Esse cara aqui. Então a medida é 5. Beleza, gente? Beleza. Deu por hoje, né? A gente viu muita O tempo coisa. passou muito rápido. O tempo passa rápido, né? É, mas, pessoal, de verdade, velho. Dá uma força aí nos exercícios. É pra vocês mesmos. Sério, sério mesmo. Vocês passarem com essas dificuldades, se você tiver alguma dificuldade, só piora depois. Imagina só, se você passa o tempo todo falando, não, as atividades são de boa, eu faço depois, pego de alguém lá, me ajuda, você faz as questões, não tem problema, passou de ano. Mas imagina que vocês estão no primeiro ano agora. Existe uma probabilidade altíssima, né, de o seu segundo ano já ser presencial. Imagina se chegar com essas dificuldades no segundo ano, as coisas vão começar a desandar muito rápido, pessoal. É pra vocês, de verdade, velho. Confia em mim. Vai fazer diferença. Vai fazer falta se. E assim, eu não tô brigando com vocês, não, é só pro bem mesmo, porque senão vocês vão ficar desesperados depois. É, e aí, como eu falei, não dá pra você absorver, principalmente matemática, muito rápido, assim. Matemática, pelo menos pra mim e a maioria das pessoas que eu conheço, exige exercício, é tempo. Tem que fazer as coisas 4, 5, 6 vezes até o negócio entrar, senão você esquece. Por mais que você entenda na hora,
Você olhou a aula assim e falou, pô, massa, entendi. Depois você esquece e aí, para recuperar, é estudar tudo de novo, não tem jeito. Então é isso, pessoal. Eu vou interromper a gravação aqui. Quem quiser